Amém, irmãos? Hoje daremos início a mais um volume do Alimento Diário intitulado Escolha a Vida. E a mensagem de hoje, a mensagem de número 1 é: dar a nossa vida pelos irmãos. Que vai estar baseada em 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 24. Ser irmão é porque somos filhos dos mesmos pais. Então, você fala irmão, fala quem é o seu pai? Nós acabamos de ler aqui, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. E começa a falar dos irmãos. Começa a falar, aqui depois fala de Caim, que matou Abel. Nós precisamos perceber, irmãos, que o princípio de todas as coisas está intimamente ligado com o fim. Eu já falei isso e quero repetir. Se você quiser ter uma visão geral da Bíblia, como um todo, você deve ler sequencialmente 4 capítulos. Os 2 primeiros, Gênesis capítulo 1 e 2, e os 2 últimos, Apocalipse 21 e 22. Ali em Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, mostra um princípio muito distante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém sabe quantos milhões de anos foi isso atrás. Essa criação foi algo completa e perfeita. Mas nós chegamos no versículo 2. E a terra se tornou, ou veio a ser, as nossas traduções às vezes falam era, mas eu não gosto dessa tradução. O termo hebraico, hayetá, é exatamente o mesmo usado para falar que Eva veio a ser a mãe de todos os seres vivos, de todos os viventes. Ela não era a mãe, ela veio a ser depois que ela pariu. Irmãos, nós precisamos saber que há uma relação muito importante nós sabermos quando entrou o pecado no mundo. Nós não vamos olhar agora, mas Ezequiel 28, Isaías 14, mostram que houve uma rebelião no Éden. Mostra que
um ser extraordinário criado, ele se rebelou. Nossa tradução fala Lúcifer. Por quê? Porque ele era uma brilhante estrela da manhã. E quando houve essa rebelião, a terra se tornou sem forma e vazia. Havia um caos de trevas. Isaías fala que a terra não foi criada para ser um caos. Então Deus começa a restaurar todas as coisas. Quando ele falou, haja luz, e houve luz. E assim, aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus começa a restaurar todas as coisas. Primeira coisa que ele restaurou foi a luz. E a terra se tornou um lugar habitável. E ali, ele cria Adão. Em hebraico é Adam, que vem da palavra Adamá. Adamá é solo, é a terra. Em outras palavras, Adão, a melhor tradução para Adão seria terreno, ou terráqueo, mas terráqueo fica parecendo coisa de ET. Irmãos, esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fico impressionado quando a gente pega a genealogia do Senhor Jesus no livro de Lucas. Lucas dá a genealogia de Maria. E vai passando por todos os antepassados de Maria, chega ao príncipe Natã, filho de Davi, até chegar a Jacó, a Isaac, a Abraão, a Noé, a Sem, a Noé. Aí chega até Sete, Adão, e fala, Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Ou seja, Deus criou o homem. E se nós formos ver, no capítulo 2, dá uma incumbência a esse homem de dominar a terra. Porque a terra precisava ser dominada pelo homem. Só que quando nós abrimos Hebreus capítulo 2, nós vemos que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. E fica difícil para a gente entender como que Adão iria subjugar a terra, dominar a terra, se ele era menor do que aquele rebelde. Mas a solução estava diante dele. Deus o colocou diante da árvore da vida. Para quê? Para que o homem comesse daquela árvore e ganhasse a vida de Deus. Só que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, não foi um robô. Ele tem o livre-arbítrio, assim como Deus. E Deus fala, olha, aqui tem 2 árvores. Você está proibido de comer da árvore
do certo e errado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas diferente da árvore da vida, ela é cheia de sutilezas. Ali não fala que ela é a árvore da morte, mas ela é a árvore da morte. Mas Deus adverte, se você comer dela, certamente morrerá. A expressão é morrendo morrerás. Infelizmente, quando nós lemos o 3º capítulo de Gênesis, nós vamos entender que aquele casal, Adão e Eva, não puderam cumprir o propósito de Deus, porque eles não deram atenção à palavra de Deus. Filho de Deus, mas desobedientes a Deus. Impossível de fazer a vontade de Deus. Mas vamos agora para Apocalipse. Se nós lermos o capítulo 3º de trás para frente, ou seja, o capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos ver que ali a morte é lançada na lata de lixo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quando nós lemos o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós vemos ali também um outro casal. Na Bíblia é também chamado de o último Adão. E diferente de lá em Gênesis capítulo 2, essa noiva não está mais nua e despreparada. Ela está ataviada e adornada para o seu noivo, o último Adão, que é Cristo. Hoje, nós estamos sendo gerados. Nós precisamos perceber isso, irmãos. A mulher de Apocalipse 12, ela está grávida do filho varão. Nós precisamos ter essa percepção. Eu estou sendo gerado. O apóstolo Paulo, ele chega a falar do Cristo que habita nele. O Senhor está sendo gerado em nós. Quando o Senhor Jesus, ali no capítulo 3º de João, o Evangelho de João, ele está conversando com Nicodemos. Ele fala: quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Irmãos, nós somos o que comemos. Eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes, mas tem talvez algum irmão que ainda não ouviu.
Quando a Lia, minha filha, era pequenininha, eu li que uma criança, um bebê, não tem o paladar desenvolvido. E eu tenho horror de alho, mas eu sei das propriedades benéficas do alho. Então, eu comecei a dar alho para minha filha, bebê. Chegou um ponto que ela falava, pai, me dá bainha. Eu dava uma cápsula de alho para ela e ela pocava no dente. Chegava a subir aquele vapor de alho assim, e ela gostava. A mãe depois picava uma colher de sopa, dava para ela e um copo d'água em cima, aquilo. Coisa. Sabe por que depois ela parou de comer alho? Que as coleguinhas dela começavam a reclamar: você está fedendo alho. Aí, quando ela chegou na escola, ela diminuiu. Por quê? Nós somos o que comemos. Se nós imergirmos na palavra, se nós dermos valor ao falar profético, nos alimentarmos dessa palavra, essa palavra vai causar uma reação no nosso caráter. Nós vamos começar a sermos transformados. Nós vimos na primeira imersão que o Senhor Jesus virá como um ladrão. Ou seja, ele vai buscar o que tem valor. Às vezes eu cheguei em casa, a porta estava arrombada e foi terrível. A casa estava de perna para o ar, tudo revirado, cada gaveta. Levou minha televisão, uma espingarda que meu pai tinha deixado para mim, era até registrada. Foram no congelador, levaram 3 ou 4 gavetas cheias de carne, que eu tinha matado um bezerro. Foram em tudo quanto é... O que eles acharam de valor, eles levaram. Irmãos, o que tem valor para Deus? Não vai ser o relógio de última marca. Não vai ser a televisão e nem uma gaveta de carne. A única coisa que agrada a Deus é a expressão dele em nós. E aqui nós acabamos de ler em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Lembra das 2 árvores? A árvore da vida
a árvore da morte. Se nós queremos ser arrebatados, se nós queremos ser útil nessa batalha para o Senhor estabelecer o encabeçamento deles em toda a terra, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades. Isso só será possível se eu tiver a percepção da palavra do Senhor. Se eu estiver realmente me alimentando, não com o conhecimento bíblico apenas, não como uma doutrina apenas. O Senhor, Ele deixa bem claro. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele já, desde que nasceu, foi colocado no coxo. Porque manjedoura é uma palavra bonita de presépio. Eu nunca vi um fazendeiro falar que vai pôr comida na manjedoura. Ele fala, vou pôr comida no coxo. E que comida é essa? É o verdadeiro pão que desceu do céu. É por isso que o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira. O que é videira? É a árvore da vida. O Senhor, Ele dá exemplos práticos para nós. Porque nós sabemos o que é uma planta. E Ele falou, o Pai é o tronco. Nós precisamos estar enxertados nesse tronco. É a seiva que alimenta esses galhos. Nós somos esses muitos galhos. Em outra passagem, né, fala que nós somos membros de um corpo. Interessante? E no mesmo lugar que fala que nós somos membros do corpo de Cristo, fala de um pão. Esse pão que nós partimos, vamos partir amanhã às 9 horas, ele é um pão feito de trigo. Não tem fermento, mas é feito de trigo. Não dá para você fazer um pão de trigo com grão inteiro. Não dá liga. O que você precisa fazer? Você precisa pegar o grão e moer o grão. Vai ter um grão grandão, um grão pequenininho, mas depois que moe, vira tudo uma coisa só. Na vida da igreja. Não é para ter irmãozão e irmãozinho. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Amém. Mas a prova de que nós estamos no caminho certo é qual? É se nós amamos os irmãos. Então,
Vamos considerar isso diante de Deus. Qual é o sentimento que você e eu tenho para com os irmãos? Se eu ainda tenho mágoas, se eu ainda estou olhando os defeitos dos irmãos, é um sinal que ainda tem alguma coisa errada. O que Caim estava vendo? Caim estava vendo que a obra do irmão dele estava sendo aceita e a dele não. Ele começou a ter inveja. Aquela inveja gerou uma mágoa. Aquela mágoa gerou ódio. De repente, ele já desconectou do temor de Deus. E aí ele matou o seu irmão. Essa é uma advertência para nós. A palavra fala que se nós odiarmos os nossos irmãos, nós já matamos. Eu não preciso pegar um pau e dar uma paulada para matar. Se o meu sentimento no coração for de odiar alguém, para Deus é a mesma coisa de eu já ter consumado o fato. Então, o que nós precisamos fazer? É nos humilhar diante do Senhor. Você fala, Senhor, aquela pessoa me causou dano. Porque você não tem raiva de alguém à toa. Se você tem raiva de alguém, é que ela pisou no seu calo, que ela falou mal de você, porque certamente você foi injustiçado por aquela pessoa. Mas não importa. Se você estiver odiando aquela pessoa, não importa se você está certo ou errado. Irmãos, nós precisamos perceber que nós não estamos na árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Nós estamos na árvore da vida. Por isso é tão importante o perdão. Por isso que no capítulo 6 de Mateus, o Senhor, por várias vezes, vários versículos nos adverte. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa alguém, o Senhor também não te perdoa. Ô mãe, se o Senhor não me perdoa, então quer dizer que eu estou carregando os meus pecados? É por isso que muitas vezes eu perco a comunhão com Deus. Porque a palavra é muito clara. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. É por isso
E nós precisamos perceber que para nós amarmos os irmãos, nós precisamos estar em conexão com a árvore da vida. Nós precisamos estar liberando perdão. Nós precisamos estar amando os irmãos. Então, se você ainda tem mágoa, vá diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou com dificuldade de perdoar tal pessoa. Senhor, trabalha isso no meu coração. Porque às vezes aquela pessoa realmente fez uma coisa errada contra você. Mas vamos olhar para Cristo. Ele não foi totalmente injustiçado? Totalmente. Nós, às vezes, ainda podemos até ter causado algum problema e aquela pessoa revidou e a gente sempre tem razão, né? Mas Jesus não. Jesus nunca cometeu um pecado. E ele perdoou a todos. Ele é o nosso modelo. E é por isso que esse versículo chama a nossa atenção. Eu vou reler porque ele é tão importante. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E essa advertência fale alto no nosso coração. E que nós possamos estar pondo a nossa vida em dia, seja com quem for. Se a pessoa já morreu, peça perdão para Deus. Fala: Senhor, eu pequei contra fulano. Mas se a pessoa estiver viva, vá, né? É óbvio, tem coisas que a gente não precisa ir, porque se eu pequei na minha, apenas na minha mente, digamos que eu tive uma intenção impura, eu não tenho que ir naquela pessoa e falar: eu tive uma intenção impura com você. Não faça isso. Porque você não praticou algo, mas você tem que ir diante de Deus. Por quê? Porque nós precisamos aprender a usar o sangue do Senhor. Em Apocalipse 12 fala que aqueles que venceram é porque, primeiro, deram testemunho, palavra de testemunho. Ou seja, a palavra virou um testemunho. Não amaram a própria vida, mas aprenderam a usar o sangue do Senhor. É por isso que ali mostra que aqueles vencedores eram homens. Homens, eu me refiro ao gênero humano. Ali a gente pode pensar: foi Miguel. Não, Miguel nunca pecou. O arcanjo Miguel não precisa de sangue. Nós precisamos. E o que nos alegra é que o sangue
é para nos fazer vencedores. Ou seja, o Senhor já sabia que nós temos duas naturezas. Quando os nossos pais, Adão e Eva, comeram daquela árvore maldita, entrou uma semente ruim dentro de nós. E hoje nós vivemos num certo dilema. O apóstolo Paulo fala: desventurado homem que sou, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas aleluia, nós temos a solução. Nós temos a palavra profética, nós temos o alimento para expressarmos a Cristo. Nós não vamos simplesmente estudar a Bíblia para conhecimento, mas nós vamos nos alimentar dela para sermos transformados. E o Senhor vem nos perguntar, né? Está amando os irmãos? Esse é o teste. Que todos nós possamos passar no teste. Jesus é o Senhor. Vamos nos levantar e multiplicar em pequenos grupos de 4, no máximo 5 pessoas, e vamos desfrutar mais dessa mensagem, para que a gente possa fixar no nosso coração. Amém?